all countries of the world. tous les pays du monde. 世界のすべての国。 Salve, salve mundão, mais um episódio do podcast TP Mundo. O país da vez é a China, e que país importante. Estamos falando aqui simplesmente da nação mais populosa do mundo, que tem uma história riquíssima e milenar, o país que se tornará a maior economia do mundo já nos próximos anos. Um país mega importante e uma entrevistada mega especial. Bati um papo com a Cici, do canal Pula Muralha. Ela está no Brasil há 10 anos, chegando aqui para estudar e se apaixonou pelo nosso país. Sorte a nossa, né? Além de ótimos vídeos com seu marido Lucas, em que eles contam sobre a cultura chinesa, a Cici dá aula de mandarim, em um projeto muito legal. Ela é realmente muito carismática e vocês vão perceber aqui no ótimo bate-papo. Antes disso, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. A primeira informação vem da consultoria migratória parceira do podcast, a Over Personalité, e é sobre a necessidade do visto à China. Até porque o país tem muitos pontos turísticos, como a Muralha da China, Cidade Proibida e o Templo do Céu, além de muitos brasileiros irem a esse país a negócios. Então o visto se faz necessário e há 2 consulados no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além da embaixada em Brasília. Se você deseja visitar a China, a turismo ou mesmo a negócios, conte com a Over Personalité. Ela pode te dar suporte para o visto, ou mesmo legalização de documentos, tradução juramentada, processo de cidadania, enfim. A OP é uma empresa expert nessa área. E além disso, a consultoria tem diversos clientes de empresas oriundas da China, legalizando os chineses que vêm ao Brasil a trabalho. Então agradeço mais uma vez pela parceria da OP e indico novamente a página do Instagram, @overpersonalité, personalité com 2 N's. Agora vamos às outras informações desse gigante país. Literalmente gigante, sendo o 3º maior país do mundo. A capital é Pequim, ou Beijing em inglês. Como adiantado, o país tem a maior população do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas. No entanto, a Índia vai ultrapassar essa marca já nos próximos anos. De acordo com pesquisadores, isso pode acontecer em 2022. E a cidade mais populosa da China não é a capital Pequim, mas sim Xangai. O presidente é o Xi Jinping, que está no poder desde 2013, sendo que em 2012 ele foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da China, sucedendo Hu Jintao. Aí você pode se perguntar, como um país comunista com um regime mais fechado está no caminho para se tornar a maior economia do mundo? Algo errado não está certo, né? Bem, embora o Partido Comunista que governa a China desde 1948 seja declarado comunista, práticas econômicas liberalistas e até mesmo consideradas capitalistas são implantadas no governo chinês na atualidade após várias reformas econômicas do país. Isso explica muita coisa, né? A história da China, para chegar no lugar que está hoje, é bem extensa, mas vou citar aqui alguns pontos de forma cronológica, envolvendo algumas curiosidades no meio para deixar um pouco mais interessante. A China é realmente um país com uma história milenar, que foi governada por dinastias que eram sucedidas de pai para filho. Dentre essas dinastias, uma das mais importantes foi a dinastia Qin. Inclusive, o nome da China tem como base isso. Ou seja, a China tem esse nome devido à dinastia Qin. Essas dinastias foram muito importantes para a formação da China como conhecemos. Até mesmo um dos principais filósofos e pensadores de uma época que esse tipo de governo era exercido. E o nome dele é Confúcio. Ele que morreu em 479 a.C., foi importantíssimo na época e até hoje é utilizado como base de estudos. Acredito que seja o filósofo e pensador mais importante da China. Outro ponto histórico exemplar chinês é a Muralha da China, que teve as primeiras partes construídas no ano de 220 a.C. Toda a muralha em si foi construída, reformada, mantida e concluída em 1644, na dinastia Ming, ou seja, levou 20 séculos para ser finalizada. Muito tempo, né? Para conhecimento, a muralha foi construída para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões de vários grupos, principalmente os mongóis. Lembrando que a Mongólia fica no norte da China. Outra curiosidade é que nos trechos mais antigos da dinastia Qin, de 221 a 207 a.C., foi usada uma massa feita com arroz glutinoso. Olha que interessante. A muralha é considerada como uma das mais fantásticas obras construída pelo homem e é uma das 7 maravilhas do mundo. Agora falando um pouco mais da história contemporânea, a última dinastia foi de Qing, caindo em 1912, quando nasce a República da China, com a Revolução Xinhai, comandada por um grupo político e deixando de ser governada agora por imperadores, reis ou dinastias, mas pelo Partido Nacionalista e em sua maioria representada por fazendeiros. Até que em 1921 nasce o Partido Comunista Chinês,
sobre a influência do principal personagem, Mao Tse-tung. Lembrando que nessa época, várias manifestações ao redor do mundo se iniciaram devido ao comitê desenvolvido pela União Soviética. Isso rolou até mesmo no Brasil. O Partido Comunista Chinês nasceu em 1921, mas somente nos anos 30 tem uma importante contribuição, como a Longa Marcha, que levou 100 mil comunistas a irem a pé 12 mil quilômetros rumo ao norte da China. Ou seja, o comunismo foi ganhando força, porém, alguns fatores externos influenciaram a China, como em 1937 a invasão japonesa, além da Segunda Guerra Mundial. Até que em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e sem problemas externos, estourou a Guerra Civil Chinesa. De um lado estavam os comunistas, representados por Mao Tse-tung, e por outros os nacionalistas. A guerra durou de 45 até 49, com a vitória dos comunistas. Os nacionalistas são expulsos e eles vão até a Ilha Formosa, onde foi criado Taiwan. Inclusive até hoje há problemas de reconhecimento de Taiwan, assim como Hong Kong. Vamos ver se eu encontro aqui para falar no podcast alguém de Hong Kong e Taiwan. Seria bem interessante. Mao Tse-tung governa o país com pretexto comunista e toma muitas medidas, algumas fracassadas, culminando na morte de muita gente, de 20 a 50 milhões de pessoas, principalmente no começo de seu governo. Ele morre nos anos 80, mas o sistema comunista perdura até os dias atuais como conhecemos a China. Em complemento à pergunta que eu fiz inicialmente sobre um país comunista chegar ao topo da economia mundial, basicamente o boom se deu devido a práticas de uma economia mista. E eu cito aqui 3 exemplos. O primeiro, a China permitiu privatização, mesmo em um país comunista. O segundo, a exploração ambiental. E o terceiro, a mão de obra barata, talvez um dos principais. Então são 3 pontos que, ao meu ver, explica bem esse cenário, né? Aproveitando que eu falei de economia, e também envolvendo os Estados Unidos, eu gostaria de dar uma dica cultural. Um documentário que está disponível na Netflix. Chama Indústria Americana, o American Factory, e explica muito bem na prática o que está acontecendo na economia do mundo. O enredo é o seguinte, trata-se de uma empresa chinesa que se instala em uma cidade norte-americana, em um local onde tinha outra companhia, mas que faliu. E essa cidade nos Estados Unidos fica muito agradecida, pois isso geraria empregos. No entanto, o choque cultural trazido é enorme. O que parecia ser um detalhe se transforma em grandes problemas. Um documentário muito bem feito e não é à toa que ganhou o Oscar. Eu realmente recomendo. Tá, então essas foram as informações e curiosidades sobre a China, um país extremamente importante, gigante, com uma história sensacional. Tem muito mais assunto que eu queria falar aqui, ou mesmo detalhar mais a história, mas não quero fugir da proposta do podcast, até porque temos aqui a conversa com a querida Cis. Então, sem mais delongas, vamos agora ao bate-papo. Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal. Eu tô com a Cici do canal Pula a Muralha, que eu acompanho há algum tempo. Eu tive o prazer aqui de falar com ela. Oi, Cici, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, gente. 大家好, Sussu, eu sempre falo isso no canal, significa olá, pessoal. Meu nome é Cici. E muito obrigada pelo convite, Marcos. Imagina. Pois O prazer é todo meu. Acho que algumas pessoas que estão ouvindo já te conhecem, outras não. Então eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco quem é a Cici, quanto tempo você está no Brasil e seus projetos. Sim, eu já tô aqui faz quase 10 anos. Acho que tem que fazer uma festa para 10 anos. E eu cheguei aqui em 2011, dia 20 de fevereiro em 2011. Eu lembro muito bem esse dia, porque foi uma preparação grande antes de vir. Porque eu já comecei a preparar em 2010, né? E aí, quando chega o dia, eu lembro quando eu fiz despedida na China, meus amigos falaram: Nossa, você ainda não foi embora? Já Bastante faz tempo. 5 meses. Você se preparou bem, Mas então. porque tem várias coisas, né? A primeira vez eu saí do país, eu estava na faculdade, era um intercâmbio. E tem essa questão de trabalho, de convite, né? Tem que chegar o carta do outro país. Enfim, tem umas coisas tipo burocráticas que demora. Eu também estudei um pouco de português antes de vir aqui, então foi uma preparação tipo de meio ano, pelo menos, para eu vir Caramba. para cá. Culturas são muito diferentes, né? Então eu imagino que essa preparação foi essencial, né? Sim, mesmo assim, quando eu cheguei aqui também não falava quase nada. Eu lembro que eu sempre conto, né, quando a primeira reunião, porque eu vim aqui para ensinar chinês, né? Eu sou professora até hoje,
Aham. mas depois eu vou contar. Mas eu vim aqui, o motivo ela ensinar chinês para brasileiro. Então, eu lembro a primeira reunião, o diretor da escola falou: se apresenta um pouco em português. Nossa, e eu imaginei, nossa, eu falei, não, deixa eu pensar uma apresentação. Nossa, eu pensei, tipo, muito. No final eu consegui falar uma frase. Nossa, deve ser muito difícil. Sim, e aí eu ensinei, eu trabalhei, né, nessa escola. Não sei se o pessoal conhece, mas chama Instituto Confúcio. É uma escola oficial do governo chinês, e aí por isso eu vim aqui meio que um intercâmbio, porque eu estava no mestrado lá na China, que é Aham. ensino de mandarim para estrangeiro também. Então, eu vim aqui, um intercâmbio, porque é uma parceria com minha universidade, e serve como tipo um prática, né, do nosso curso também. Aham. E aí a ideia ela fica só 10 meses. E aí eu ia voltar para terminar meu mestrado, tudo certinho, vou Caramba, continuar minha vida lá. de 10 meses foi para 10 anos, olha que legal. Nossa, é verdade. Sim, agora. E aí eu gostei muito no segundo ou terceiro mês, eu já pensei, falando, não, eu vou renovar, porque a gente pode renovar mais, tipo, até 2 vezes. Então você Isso. pode renovar mais uma vez, mais 2 vezes. Então eu falei, eu vou renovar uma vez, porque eu estou aprendendo português, uma língua muito diferente e um país muito diferente, que é a minha primeira experiência de ir no outro país. Enfim, tudo é muito novo para mim. Aham. Então, eu achava 10 era muito pouco. Renovei mais um ano e aí eu voltei, né? Em final de 2012. Voltei e aí eu voltei em 2012 indo para a China e eu finalizei meu mestrado. Aí, na verdade, no meu segundo ano aqui, eu já estava preparando para um outro mestrado aqui, que é no RI, Relações Internacionais, que eu falei, né, que a gente Aham. no Sim. curso por vários motivos, né? Que aí já é muito detalhe. Mas me interessei por isso. Aí eu consegui, e aí eu finalizei o mestrado lá em 2013 e vim aqui no mesmo ano para cá para começar meu mestrado aqui no Brasil, em 2013. Só que quando eu comecei mestrado, eu descobri que eu gosto, tipo, a minha faculdade, ela é letras, é ensino de mandarim. Meu mestrado, ela é ensino de mandarim. Eu Aham. trabalhei com ensino de mandarim, então, muitos anos, e eu não queria parar. Então, eu continuei. E aí, meu marido, que hoje é marido, lá naquela época namorado, o Lucas, ela é jornalista, ele trabalhava com vídeo, ele trabalha, né, tipo, na época ele começou a trabalhar com o canal do YouTube. Então ele falou, eu naquela época eu não conheço o que que é YouTube, porque na China a gente não usa YouTube, né? Então para mim era muito novo. E aí ele falou, mas você poderia ensinar chinês no YouTube? E eu falei, o quê? Como assim ensinar chinês no YouTube? Ele falou, o que que é isso? Que ótima ideia, né? Deu super certo. Então, sim, em 2013, no final, quando eu lembro que terminando o primeiro semestre, e aí a gente começou desse grande projeto, só que eu tinha muito vergonha, meu português eu acho não era muito bom, aí só aparecia minha mão escrevendo o ideograma chinês. Inclusive, não tá mais no canal esses vídeos, que só tem mão. Porque a gente logo depois percebeu que não ia estar certo, porque o nível de chinês, naquela época dos brasileiros, era muito mais iniciante, né? Então, você precisa, para chegar e escrever um ideograma, precisa muito passo, né? Entendi, entendi. E aí a gente começou em 2014, o canal Pula Muralha. Aí apareceu meu rosto, era bom, de lá para cá, eu com certeza meu português evoluiu muito. Percebi quando eu vi o vídeo daquela época, mas era bem difícil, que sempre travava, porque não falava muito bem. Eu queria falar certinho, né, como eu sou professora, mas
Assim, de lá para cá, e aí a gente começou a aparecer alunos, e aí eu comecei a dar aula individual, em turma. Aí em 2015 a gente fez uma campanha no Catarse para fazer o nosso primeiro material didático que chama Caixa Mágica de Chinês, que são 60 cartas ilustradas para ensinar ideograma chinês. Que nome legal. É um grande projeto. Aqui é podcast, não dá para mostrar, mas se você Aham. digitar Caixa Mágica de Chinês no Google, você vai achar nosso material. Boa. E ele foi um resultado de uma campanha no Catarse. Aí a gente conseguiu, mais de 300 pessoas apoiaram, então, nossa, deu muito certo. E no mesmo tempo a gente também iniciou o curso online, né, em 2016. Aham. Então, hoje em dia a gente tem dois canais no YouTube. Um é Pula Mulala, que é mais voltado para a cultura hoje em dia. Não é, tipo, sai um pouco de aula de chinês. Porque a gente fez um outro canal no YouTube, chama Clube de Chinês, que é só aula de chinês, para quem quer aprender mesmo. E a gente tem um curso online que é completo, né? Não é gratuito, é nosso trabalho principal, que a gente funciona como escola. E se alguém quiser, alguém que está ouvindo, fazer aula de mandarim, como que funciona? Como que faz? Só entra no site clubedechinês.com.br ou pode mandar e-mail para a gente, que é contato@pulamuralha.com.br contato@pulamuralha.com.br, porque a gente tem tipo duas marcas, né? Um é Pula Mulala, que é mais amplo, e Clube de Chinês é só escola, aula de Entendi. chinês. E você falou que foram 300 pessoas, né, inicialmente. Quantas pessoas, mais ou menos, você já ensinou? Você consegue contabilizar? É o meu difícil, porque no Pura Mulala agora a gente tem mais de 700 mil inscritos. Então a Aham. gente tem um grande público que tem interesse em cultura chinesa e tem língua chinesa, né? Muitas pessoas. E no Clube de Chinês, agora, no canal, que é só aula de chinês, a gente tem quase 40 mil inscritos, né? Que a gente começou no meio de 2018. Nossa, já Não, deu bastante coisa em 2 anos. então, tipo, tem um ano e meio, né, nesse canal. Então, agora eu percebo que tem uma tendência cada vez tem mais pessoal querendo aprender chinês aqui no Brasil. Então, tem bastante aluno. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem a mesma dúvida. Eu já vi lá Hum. no seu canal, você já falou, mas eu queria que você falasse aqui para quem está ouvindo. Qual a diferença de mandarim e chinês? Sim, sim, sim. Então, chinês, né? Tipo, é mais óbvio, porque você é chinês, você fala chinês, isso mesmo. Mas o que que é mandarim, né? Na verdade, na China, a gente tem muitos dialetos, né? Aham. Tem mais de 80 dialetos. Por exemplo, eu falo dialeto. A gente brinca que todos os chineses nascem bilíngue. Não nasce bilíngue, né? Tipo, você vai para a escola, você aprende mandarim. É uma língua padrão oficial da China, né? Então você na escola fala com professores, filme, vídeo, novela, programa, tudo é mandarim. Mas em casa você fala dialeto com seus pais. Por exemplo, na minha região, minha província chama Hunan. E em Aham. Hunan mesmo tem os dois, três principais dialetos, mas dependendo da cidade, às vezes muda muito, né? Então, Tá. tem um dialeto que talvez muita pessoa conheça, que é cantonês. Ah, sim. Cantonês é um chinês, mas ele não é mandarim, né? Ele é um dos, um dos idiomas que fala dentro do território da China. Aham, sim. Sim, mas a gente escreve igual, que são ideograma chinês, que é escrita chinesa. Tá. Então, essa diferença, na verdade, é sua fala. Ah, tá. Tá, entendi. Uhum, sim. Entendi. E a mandarim é baseado do dialeto de Pequim, que é a capital da China. Entendi. Eles oficializaram, né, em Pequim e depois todo o país teve que seguir isso, alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. A gente tem, entre os chineses, tem teste de mandarim para os chineses. Por exemplo, eu estudei na universidade que é para ser professores.
Aham. Então, obrigatoriamente, você tem que passar um teste de mandarim, porque você vai Ah, tá. ensinar. Isso. Tá, agora tá bem claro. Espero que todos que estão ouvindo tenham entendido. E você falou logo no começo que você se apaixonou pelo Brasil e resolveu ficar aqui, né? O que que Uhum. você se apaixonou assim? Eu fiquei bem curioso para saber. Cita alguns pontos, o que fez você gostar tanto daqui. Bom, eu acho que tem, assim, eu posso separar em pessoal e o Brasil em si, porque pessoal, acho que eu já falei um pouco, era a primeira vez que eu saí do país, então, para mim, tudo é coisa nova, eu gosto de coisas novas, culturas muito diferentes, idiomas muito diferentes, Aham. então eu acho que isso, talvez em vários outros países eu também vou gostar. Ah, Então, tá. isso eu acho que não tem muito a ver com o Brasil. Aí, outra coisa com o Brasil, eu acho que tem. Eu gosto muito de clima. Clima aqui. Quando eu cheguei, eu lembro aquele vento de tropical. Muito verde, né? Árvore. E também as pessoas, eu acho que pessoas são muito. Eu ensino mandarim já no início, então eu teve contato com brasileiros diariamente, muito intenso. Mesmo que eu não falava muito português, mas meus alunos me ajudaram muito, me levaram para passear em vários lugares. No Nossa, que primeiro legal. ano já teve um aluno que me levou para Natal, Pipa, Que muito longe. legal. Muito bonito lá. Então, sim, eu acho muito comum o chinês gosta muito do Brasil quando chegar aqui, porque por clima, por, né, tipo de natureza, de pessoas muito carinhosas. Entendi. E nesses 10 anos, Sim. teve Oi? algum momento que você pensou em voltar para a China? Tem alguma coisa que você sente falta de lá? Ah, com certeza. Ah, eu já pensei, mas assim, eu volto até que bastante, né? Quando eu volto, eu fico um pouco mais tempo lá, né? Para não, porque a viagem é muito longa, é muito difícil, é 24 horas só no avião. Não conta essa de você tem que trocar avião, tem que ir para. Enfim, só de dentro do avião você vai passar pelo menos 24 horas, então é muito tempo. Então, eu passo, né, bastante tempo lá, mas eu sempre comparo, né, que agora eu moro aqui no Brasil faz 10 anos. Eu acho que cada país tem sua vantagem, tem desvantagem, tem Aham. ponto que você gosta, tem ponto que você não gosta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, segurança sempre é uma coisa que naquele momento você fica, ai, nossa, como eu quero estar na China, que eu não preciso me preocupar, sair à noite, passear, porque eu adoro caminhar na rua. Mas aqui é um pouco mais difícil. Inclusive, tem alguns vídeos no seu canal que eu até indico para quem está ouvindo que você Hum. trouxe seus pais aqui, foi muito bom a saga deles aqui. Você levou eles para comer Ah, pastel, para comer comida japonesa, comer comida árabe, foi muito bom. Eu e minha esposa, a gente quase chorou no último episódio quando eles voltaram para a China, foi bem ah, emocionante. E, sim, sim, e o que sim. que eles falaram assim depois, resumindo assim sobre o Brasil? Qual foi a opinião deles sobre o Brasil? Então, esse na verdade eu gravei um vídeo, só que eu gravei tudo eles falando em chinês. Então, mas eu coloquei legenda, se alguém quiser ver, tipo, o que meus pais achou do Brasil. Aham. Deixa eu lembrar, meu pai, né? Meu pai, ele gostou do churrasco. Legal. Nossa, meu pai apaixonou pelo churrasco, porque na China o carne bovina, né, é muito Aham. caro, é muito raro, né, que ele comeu muito, até ele falou que, nossa, eu acho que eu passei mal. E ele aprendeu a fazer churrasco, que não é uma cultura chinesa, né, tipo, fazer churrasco mesmo na churrasqueria, Churra... churrasqueira. Isso, na E churrasqueira. quando a gente estava viajando, teve um lugar que tem um churrasqueiro que você pode fazer e ele aprendeu a fazer e ele ficou mal feliz, né? Legal. E ele gostou de praia. Que mais? S2 eu lembro muito bem. Minha mãe gostou muito, que eu lembro que ela falou que na praia as mulheres usam, mesmo que sendo mulher mais velha, tipo,
usa biquíni, né? E Aham. aí eu acho que porque na China é um pouco mais para as mulheres mais conservadas. Tá, Então eu acho que a minha mãe ficou encantada que de legal. ver, sabe? Aham, eu acho que ela, tipo, sente, nossa, eu também posso usar biquíni. E se você falou dos seus pais, agora eu quero falar de, eventualmente, se você tiver um filho aqui no Brasil, você falou dos prós e os contras. Você acha que onde seria melhor, se você tiver um filho, ele estudar no Brasil ou na China? Nossa, isso eu tô pensando ainda, não tenho resposta. Então, acho uma pergunta bem difícil de responder. É muito difícil, porque eu penso muito, tipo, tem os contras, tem os favores, tipo, todos os lugares. Na China, eu lembro que a gente estuda muito, né? Aham. Tem uma concorrência muito maior do que aqui. Mas assim, eu acho que depende, né? Depende, eu acho que depende o que ele quer também. É. E eu não posso decidir. E você, mesmo sem pensar em filho, mas os próximos anos você pensa em continuar no Brasil? Próximos anos? Ah, quem sabe? Ó, eu acho que a epidemia me faz pensar que você nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. É, né? Delicado. Então, não sei. Talvez a gente vai viver um pouco na China, porque o meu marido, o Lucas, ele também que tem essa experiência também. A gente viveu um pouco, né, na China, mas pode viver um pouco lá também. Mas acho que o Brasil, como a gente, nossos alunos, nosso trabalho, tudo tem muito a ver com Brasil e China, então eu acho que não vamos assim, vamos sair do Brasil, assim, Tá. não. Eu entendo, tá enraizado, né? Vocês têm muitos projetos aqui. Sim, E... sim, sim. Mas o Lucas, ele fala chinês? Sim, Mandarim, né? fala. Sim, sim, fala. Nossa, eu Fala com imagino. meus pais. Que legal! Eu tenho um amigo que ele chama Wesley e ele faz, né, mandarim. E ele às vezes ele posta algumas coisas, eu acho extremamente difícil. Mas eu acho muito legal, assim, muito interessante, porque a China economicamente está aí, né? Daqui a pouco vai passar os Estados Unidos. Eu acho muito importante, eu super apoio aí quem estuda línguas. Eu fiz francês, que é um pouco parecido com o português, então não foi tão difícil assim, além do Hum. inglês. Mas o mandarim eu acho bem difícil. Eu sempre falo, você não tentou, como você sabe que é difícil. Boa, boa. Inclusive, em um dos seus vídeos você ensina algumas coisas de uma forma muito didática. Aí eu penso, caramba, acho que não é tão difícil assim, dependendo com quem você aprende, né? Então acho que você deve ser uma ótima professora. Não é à toa tantas pessoas foram atrás de você para aprender, né? Obrigada. Mas eu sempre falo para os alunos, tipo, tem uns alunos têm muitos motivos para aprender. Mas acho que qualquer idioma você começa, você precisa ser mais dedicado, né? Tipo, vou aprender um idioma novo, então tem que ser mais assim, vou aprender mesmo. Sim, sim. Não é difícil e eu vou aprender. E a gente tem professores brasileiros, ou seja, tem pessoa que fala muito bem mandarim, tem brasileiros. Então, né, se ele pode, você também pode. Claro, claro. E você falou que muitas pessoas estão indo atrás, e a maioria dessas pessoas, elas estão procurando aprender o mandarim devido à economia, a China está em alta, né, em sua economia. O que justifica eles irem atrás do curso de mandarim? Eu acho que tem isso, com certeza. Tem muitos alunos pensa isso, mas não só isso. Tem muitos alunos que me falaram que sempre acha a cultura chinesa, a língua chinesa muito interessante desde pequeno ou algum momento por ser muito diferente. Então tem um público que gosta de aprender coisas diferentes, né? Eu acho que tem muitas pessoas. E também
isso tem algum aluno fala, eu penso em alguma língua asiática, né, por exemplo, Aham. mas a China por causa da economia, então talvez fica no primeiro lugar. Então Tá. isso meio que é de cultura, de idioma diferente, de cultura milenar. E também, né, por causa da economia chinesa. Então, acho que não é só um motivo. Sempre o pessoal pensa, tem vários fatores para decidir, né? Acho que quando você decide seguir, aprender uma nova idioma, você vai acabar entrando muito nessa cultura. Então, acho que sempre tem muitos motivos diferentes. Sim, sim, até porque a China é um país histórico, é um país que tem a cultura muito rica, tem uma língua própria Uhum, e além da economia, como eu já falei, então são diversos, né, os motivos aí para sim. se estudar. Eu acho bem bonito mesmo. E você falou sobre a pandemia, você citou, Uhum, você tem postado nas suas redes sociais, principalmente uhum, no começo, né, da pandemia, quando chegou aqui no Brasil, um pouco uhum. sobre algumas pessoas que se confundem, julgam a China por ter começado, né, iniciado o Covid. E você postou algumas coisas, algumas hashtags. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Hum. Na verdade, eu postei mais quando começou na China, que no final de janeiro até mais ou menos final de fevereiro e início de março. Quando chega no Brasil, na verdade, na China já está muito mais controlado, né? A Aham. situação já tava muito mais tranquilo. Então, naquela época, acho que eu publiquei bastante vídeo. Teve algumas semanas que eu publiquei vídeo todos os dias, Uhum. porque chegou muito fake news, né? Muitas coisas que é do internet que não é muito bom, né? Tipo, fake news não faz nada bem. E as pessoas, meus seguidores no canal, eles pediam muito de trazer alguma informação de lá mesmo, né? Porque os seguidores do Pulamulário sempre, eu acho que como seguir meu canal, e eles sempre já querem uma coisa, como se disse, né? Que é um pouco diferente, né? De tom, porque eu, como sou chinesa, eu posso ver e aí eu falo da minha opinião. Então, acho que aquela época foi mais por causa disso, de informar melhor, né? Traz essas notícias de fontes mais confiáveis, né? O que está acontecendo realmente lá? Porque, assim, está acontecendo lá. Então, precisa saber o que está acontecendo lá, né? Não, Sim, exatamente. sim, sim, sim. Então, eu acho que aquele momento era muito importante. Eu fiz. Claro. Mas me afetou muito minha vida, porque eu estava muito preocupado, porque realmente, né, quando começou na China, é uma coisa muito desconhecido e ninguém sabe o que vai acontecer, então é muito tenso. E como eu falei que eu gravei o vídeo todos os dias, então meio que eu acho que teve uma hora quando chegou no Brasil e quando tá mais calmo, eu acho que as pessoas já foram mais informadas, eu parei de gravar esses vídeos. E eu fico muito feliz que tem vários meus alunos falou que por causa dos meus vídeos eles ficam mais preparados para quando a epidemia chegou aqui no Brasil. Então eu acho que tipo ajudou muitas pessoas. Que bom, que bom. É, sempre bom lutar aí contra fake news, né? É, tem muitas Sim, sim, pessoas que sim. se confundem. E ainda falando sobre a pandemia, o vírus começou na China. A China, querendo ou não, ela lutou aí, foi muito bem, né? No final das contas, ela acabou indo super bem e Uhum, praticamente não existe mais o Covid lá, e na cidade começou em Wuhan. Mas o Brasil, por uhum, outro lado, lutou mal, né? Hoje a gente está com 125 mil mortes. E eu queria a sua uhum. opinião. Por que que você acha que é falta de disciplina no Brasil e muita disciplina na China e também nos países asiáticos? Eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre o número de mortes. Ah, minha opinião, eu acho que meio que você já falou, né? Porque eu acho que é uma coisa de um grande assunto de saúde. Então, isso precisa de diretriz muito Sim, mais claro, muito mais rápido, muito mais assim, o que precisa ser feito, eu acho que não foi feito aqui. Então,
nem no início, nem agora, eu acho que foi, assim, É disciplina mesmo, né? eu acho que tem disciplina, na verdade, mas eu acho que também, eu não sei se é diretriz, é muito uma palavra adequada, É assim. mas é as regras claras, tipo, precisa ser feito isso, e não pode falar isso, fazer isso. Acho que isso nunca foi claro aqui, né? Então, claro, as pessoas, se depender de disciplina de cada uma pessoa, isso não pode, não é isso que vai combater uma coisa, né? Porque tem que ser unida. Então, quem vai fazer isso são o governo. O governo Aham. precisa assumir esse papel para fazer isso. Então eu acho que disciplina de pessoas, acho que às vezes eu acho que tipo, se culpar a disciplina de cada um não é muito responsável, porque esse é uma responsabilidade de uma coisa maior, né? Que você que tá uma regra mais claro. Sim, perfeito, perfeito. Inclusive no episódio que eu entrevistei uma pessoa do Vietnã, ele Uhum, falou uma coisa muito parecida, que vem do governo e as pessoas têm um pouco mais de disciplina, são mais regradas. Isso atingiu o país inteiro e no Vietnã, quando eu conversei com ele, não teve uma morte. E o Vietnã está muito perto da China. Eu fiquei bem surpreso. E para a gente fechar a questão do coronavírus, eu queria fazer uma uhum, pergunta mais polêmica agora. uhum, Que algumas pessoas alegam que a China uhum, ela conseguiu controlar a pandemia e teve uhum. poucas mortes, razoavelmente poucas mortes, mas que o governo ele acaba não informando o número real. O que você acha sobre isso? Eu acho que todos os lugares vai falar que não. Acho que teve aqui também, né? Mas na minha opinião, eu não posso dar essa opinião porque assim, pelo eu pesquisei no início, porque esses números, na verdade, foi contado no final no final de janeiro, quando fazer o fechamento, né, total de centro de epidemia, que é a cidade de Wuhan. Então começou Aham. lá. Então, mas o primeiro caso, sim, foi confirmado mais cedo. Então, de lá para desse data de começar a contar, talvez tenha outros, sim, escaparam, mas quando eu acho que começar a contar, eu não acho que tem o número, tipo, falso, assim. Aham. Não, legal, legal. Interessante você Hum, falar isso. E só para a gente fechar a questão polêmica, as pessoas estão comentando mais política. Tanto para o lado positivo, que é bom falar, é bom discutir, dada a hum, sua opinião, tem um lado ruim. Algumas pessoas discutem sem ter margem, né? Sem estudar e acaba virando um pouco ignorância, enfim. Você deve ter percebido isso. O que você acha da política brasileira? Você tem essa mesma opinião que a minha? Ah, na verdade, em geral, eu acho que em geral eu não discute muito o político, e eu acho que, sabe, eu acho que o político é muito difícil. Como para dirigir, né, um país já não é fácil. Eu acho que tem uma coisa, você tem que estudar muito para você opinar, né, Aham. ou sei lá, uma ação de um governo, por que ele fez isso. Acho que não é simplesmente sim ou não. Para tomar uma decisão, né, eu acho que tem muito mais complexo do que a gente, né, só. Claro, a gente fala, depois de comer, jantar, a gente fala, mas para realmente dar uma opinião, eu acho que precisa estudar muito mais sobre o assunto. Claro, perfeito. Eu tenho a mesma opinião. A gente tem passado por isso ultimamente. Mas eu acho que quanto mais você estuda, mais você vai atrás de informações, menos você Aham. comenta ali de um jeito desesperado, né? No YouTube, em qualquer lugar, Facebook, Instagram. Legal, mas sua opinião foi bem interessante. Depois de falar um pouco desses temas polêmicos, vamos voltar agora a questões culturais para a gente fechar de uma forma positiva aí. É, vou até trocar de assunto, eu queria falar sobre culinária. Você sentiu em algum momento choque culinário? Porque a culinária chinesa e a brasileira são diferentes. Você até falou da carne, né? Você teve esse choque? Eu acho que um pouco,
Mas, por exemplo, agora o meu principal culinária, tipo comida, dia a dia, é comida chinesa. Mas no início eu achava algumas comidas bem parecidas com comida chinesa, tipo feijoada. Porque comida brasileira também tem muitas opções, né? E especialmente se mora em São Paulo. Você pode achar vários tipos de restaurante. Então não foi uma coisa assim que não tem comida para comer. Algumas comidas eu não gosto tanto, tipo, eu não acostumo comer queijo, por isso eu não como muito pizza, hambúrguer, que também eu não gosto muito, mas acho que muito brasileiro também não gosta, né? Eu gosto de feijão, arroz, comida E, quente. aham. E tem muito restaurante chinês, né? Mas dizem que não é parecido com a comida chinesa. É verdade? Não, tem alguns. Hoje, acho que no início não tinha menos, mas agora tem muito restaurante chinês na Liberdade, em São Paulo. Então você consegue achar comida bem gostosa. Mas a comida chinesa, tipo, no restaurante é diferente em casa, né? Ah, sim, Então sempre. o que mais eu sinto falta é a comida da minha mãe. Ah, que legal. E o que que ela costuma comer no dia a dia, assim? Só pra quem tá ouvindo ter uma noção. Na China, tipo, sempre tem arroz. É o arroz japonês, muito parecido. Ah, tá. Tipo arroz mais glutento. E aí você come Gohan. indigera. É, isso, chama gohan em japonês. Aham. E os pratos, come muito verdura, legumes, algum carne, peixe. São os. A pessoa fala, o que na China come? São as mesmas coisas. Come aqui, legumes, verdura, carne, peixe. Também come lá. Só que é um jeito de fazer um pouco diferente, né? Temperos, como preparar, são um pouco diferentes. Tipo, lá a verdura a gente sempre cozinha um pouco. Não, a gente não costuma comer verdura cru. Legume sempre refogado. Usa bastante shoyu, gengibre, alho, cebolinha. Tudo que você tá falando são coisas que tem aqui, mas é o que você falou, né? A maneira de você preparar é igual o arroz, né? O Gohan e o arroz do jeito que a gente come são preparados de maneira diferente, mas é tudo arroz, né? Sim, sim, sim. Aqui também tem arroz, mas é muito diferente. E a sua cidade, você falou o nome, ela fica próxima a onde? Pra quem tá ouvindo ter uma noção. E, na verdade, eu estudei, minha universidade é em Wuhan. Então, minha cidade é perto dessa cidade. E Wuhan foi onde começou o Covid? Ou você falou Uhum. outro nome? É uma cidade grande, né? Uma cidade bem importante na Sim, China, né? sim, sim, sim. É uma cidade que tem muitas universidades boas, então tem muitos estudantes. Por isso, lá, quando no início saíram muitas pessoas, 5 milhões, e isso faz sentido, porque Ano Novo Chinês tem muita pessoa, estuda lá, trabalha lá, mas vai voltar para a terra natal para passar Ano Novo Chinês. Ah, tá, entendi. A gente tá chegando no final, Cici. Eu queria te perguntar mais duas coisas. A Uhum, primeira, eu queria que você falasse um provérbio chinês. A China é o país que tem mais provérbios, um país sim. histórico, que eu acho muito legal, os provérbios chineses. Eu queria que você falasse um bem legal em mandarim e depois traduzisse em português. Tem um aqui, o nosso livro didático, Que que a gente legal. fala para os alunos, que é 知之者不如好之者，好之者不如乐之者. Isso significa vale, porque eu estava procurando a tradução em português mais adequada, Aham. porque a tradução, essa é do Confúcio, é uma frase, um provérbio. Confúcio é um grande professor. Sim, filósofo, né? Significa. Sim, sim, sim. E ele Aham. também é professor. Aham. Vale mais um amor pelo saber do que apenas saber. E vale mais a alegria do amor do que apenas um amor. Tá aprendendo? Caramba, que forte, que bonito. Caramba, esse eu acho que foi um dos ditados populares, provérbios, mais bonito que eu já ouvi aqui. Caramba, bem Que forte. legal. É porque a gente fala para os alunos, né? Tipo, quando você começar a aprender mandarim, você tem que gostar ele. E não é só gostar, você tem que divertir com ele. Ótimo. Nossa, muito legal. Bem forte mesmo. E eu queria
Por fim, eu sempre peço uma música aqui, uma música do país de origem. Eu vou colocar ela no final. Eu queria que você falasse uma ou que representa bem a China, ou que é bem famosa atualmente, uma que você gosta. Bom, eu acho que eu vou indicar uma música mais clássica na verdade, é música tipo mais que minha mãe gosta, mas ela é muito famosa, a cantora chama Teresa Tan. Ela também canta em japonês, então ela foi tipo uma grande artista na Ásia inteira. E essa música chama Tian Mi Mi, que é doce como mel. É uma música mais famosa, uma das músicas mais famosas dela. Se você cantar, todos os chineses vão conhecer. Ah, que legal. Então, uma música super famosa. Então tá, eu vou colocar no final aqui, então quem tá ouvindo vai poder sentir um pouco aí dessa música. Aham. Ok. Então é isso, Cici. Foi bem legal. Eu consegui perguntar tudo que eu queria. Quem tá ouvindo realmente vai adorar. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada pelo convite e obrigada, gente. Me segue no YouTube, no Instagram, digita por Amulária. E se quiser Isso. aprender chinês também. Ótimo. Realmente, as páginas da Cici são muito boas, o canal, as suas redes sociais, né? São muito boas. Eu recomendo para quem tá ouvindo também. Obrigado, Cici, mais uma vez. Tá bom, obrigada, prazer é Eu que nosso. agradeço. O prazer foi meu. Obrigada a você. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tá aí, então, esse foi o bate-papo com a Cici, realmente muito bom, como eu tinha falado, é uma pessoa extremamente carismática, eu recomendo o canal dela, se você quiser aprender mandarim, recomendo também, Cici parece ser bem didática e deve ser uma ótima professora. O som que ela pediu vai rolar aqui no finalzinho, e eu aproveito para agradecer a todos que estão acompanhando o projeto, tanto o podcast quanto a página lá no Instagram, @todosospaísesdomundo. Aproveito para mandar um abraço para o Wesley, meu amigo que está aprendendo mandarim. Ele que me deu um toque para falar com a Cici e deu certo, estou muito feliz por isso. Então é isso, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.